Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Legalmente Estratégico. O nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre governança em empresas familiares com o nosso querido, excelentíssimo doutor Flávio Gruth, que tem especialidades imensas no direito de família, já fez parte de institutos, é ex-assessor do STF, do STJ, e está aqui hoje de forma muito honrosa na minha frente, em nome do Legalmente Estratégico. Eu agradeço demais a sua presença, é de fato uma grande satisfação recepcioná-lo para tratar de um tema tão efetivo, que mexe tanto com o âmago das famílias brasileiras. Afinal, 90% das empresas brasileiras são familiares. Seja muito bem-vindo, doutor. Se apresenta um pouquinho para a gente. Ayla, muito obrigado pelo convite, muito honrado. Quando eu recebi o seu WhatsApp, eu fui tomado de uma imensa alegria, porque, na verdade, eu já desejava vir aqui. Nós nos conhecemos em alguns outros eventos e a sintonia foi instantânea. E é um assunto muito sensível, um assunto muito importante. Eu sou advogado de família, de sucessões. Como você disse, trabalhei mais de 12 anos na assessoria jurídica do STJ, Supremo e CNJ, e estou há mais ou menos 15 anos na advocacia. Portanto, mais de 30 anos trabalhando dos dois lados, tanto aqui do balcão do Poder Judiciário e da administração pública, e do outro lado, o balcão do advogado. E entre esses dois mundos eu fui aprendendo muita coisa. Eu fui vendo quais são os maiores anseios das famílias, quais são os maiores riscos patrimoniais, e de tanto ver problema e imaginar soluções, hoje nós temos, por assim dizer, um compêndio de alternativas para que as pessoas consigam viver seus relacionamentos amorosos, viver a sua vida familiar e proteger o seu patrimônio, porque eu costumo brincar que o amor é aquela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para quem não é do direito, enquanto as coisas estiverem como estão. De repente tudo estava bom, tudo era só amor, aconteceu algum evento e vem a briga. E qual é a melhor forma, entre aspas, de você punir quem te ofendeu? Pelas finanças, pelo patrimônio. Daí porque hoje em dia você tem que identificar qual é o tipo de relacionamento que você está vivendo, se é um namoro qualificado, se é uma união estável, se for casamento, qual regime de bens. Você tem que saber em qual ambiente você está, para você proteger o seu patrimônio. E você também precisa pensar que a vida não é infinita, ela é finita. E o brasileiro não gosta de falar em morte, mas tem que falar em morte, porque a vida é finita. Então é dentro desse contexto aqui que eu espero contribuir com a sua audiência, com os nossos colegas do direito, e que não sejam do direito, mas como nós, têm seus medos, têm seus anseios, e patrimônio sempre está em risco. Eu torno pública a minha admiração por você, justamente por essas diversas jornadas, né? Não sei se nós pulamos aqui, mas é ex-palestrante também, professor, muito engajado nessa perspectiva de proteção, tanto familiar quanto patrimonial. E o primeiro pontinho que a gente pode trazer aqui para o nosso Legalmente Estratégico, nessa perspectiva de compliance e governança, é o que o advogado precisa ter a nível técnico, mas também humano, para estar atuando nessa intermediação do direito de família e o direito patrimonial. Muito bom, Ayla, porque ninguém procura um advogado quando está tudo bem. Eu, por exemplo, é muito difícil alguém no meu escritório e falar assim, Flávio, eu vim te dar um abraço. É sempre com problema. E quando se trata de família e sucessões, que são as áreas predominantes hoje da minha atuação, o meu início foi na área de contratos públicos, em licitações, contratos públicos e privados, né? Porque as coisas se unem em determinado momento. Então eu aprendi o seguinte, para você trabalhar com direito, principalmente família e sucessões, você tem que gostar de gente. Você tem que gostar de gente para você ter aquela visão empática de saber o que mais está atormentando aquela pessoa. Você também tem que ter um olhar de compaixão, de tentar, se você já viveu aquilo, sentir o que está sentindo. Objetivamente, existe uma diferença entre o famoso olhar empático e a compaixão. A empatia, você tenta se colocar no lugar do outro para entender o que está acontecendo. Já a compaixão, você de repente já viveu aquilo e você acaba sentindo a dor do outro.
que não é muito bom na advocacia, senão você perde a técnica. Então, a função do bom advogado, principalmente, Ayla, é conscientizar a pessoa quando está imerso num relacionamento, quando está imerso em muitos problemas, que aquele relacionamento e aquela vida são, repito, finitas. E existem meios de você conseguir, mais ou menos, proteger o seu patrimônio. Então vamos às partes que nos toca aqui de verdade, do que é muito bom falar de emoção, de sentimento, de amor. E eu acredito, eu pessoalmente, viu, pessoal, pessoalmente, Ayla, acredito que o amor ele é um dos pilares ali da construção até profissional. Aquilo que a gente faz melhor tende a ser aquilo a qual nós somos mais apaixonados, né? Dedicamos um maior desempenho emocional, de fato. Então, realmente, a sua colocação é perfeita. Sim. Quando a gente parte para dentro das empresas, então, nessa perspectiva de já temos o dado de que 90% das empresas são familiares, não é distante o advogado lidar com um conflito de sentimentos, que para dentro da empresa nós vamos chamar de conflito de interesses ou disfunções ali em relação ao que eu represento dentro da empresa. Eu sou filho do dono, qual é meu cargo? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que entregar? Ou basta ser filho do dono para ocupar aquele cargo? Essa constituição da alta direção. Queria saber, a partir da sua expertise, como é mediar esses conflitos e quais são as ferramentas que a gente tem dentro de uma empresa familiar para tornar isso o mais pacífico possível. Sim, primeiro, um dos pontos principais da pejotização ou até mesmo das holdings é você separar o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Nós temos várias empresas que predomina aquela condução patriarcal. O patriarca tem a mão de ferro e isso gera alguns problemas. Por quê? Já ouviu aquele ditado? O empreendedor, ele cria a empresa e o administrador administra a empresa. Trocando em miúdos. Uhum. O empreendedor, ele faz o filho e o administrador, ele cuida do filho. Então, nós temos hoje nas empresas, eu observo muito isso, aquela máxima que eu particularmente ouço muito na administração pública quanto na administração privada. Mas, Flávio, sempre foi assim. E não pode ser sempre assim, porque o sempre foi assim, você acaba matando as empresas por causa de conflitos familiares. A exemplo da Arapuã, que me veio na mente agora, a exemplo da própria Gucci, que também teve alguns problemas, né? Eu até brinco que meu nome Gucci é o Gucci com R no meio, podia ser sem o R, né? Olha que estaria milionário. E tem Cimentos Nassau e algumas outras empresas muito grandes porque naufragaram devido aos conflitos familiares. Ayla, as maiores aberrações, as maiores vaidades, os maiores conflitos que eu já vi na minha vida acontecem intramuros, dentro das famílias. Dentro das famílias você tem todo tipo de sujeito. Você tem o bom vivant, você tem o que só reclama, você tem aquele do backstage que faz realmente a empresa funcionar, tem aquele gastador e tem aquele que só chega de repente perto da morte do patriarca para dizer que tudo que foi feito está errado. Um dos problemas muito grandes também na questão da administração das empresas, dos problemas de governança das empresas, quando eu falo isso, eu me refiro àquela mistura do que é particular e do que é da pessoa jurídica. Por exemplo, fonte inesgotável de conflitos nos divórcios. Vamos aqui criar uma família fictícia. Nós temos o pai e a mãe, vamos colocar o nome de João e Maria, que são personagens. E temos lá os 3 filhos. Vamos pegar personagem de novo, do Walt Disney, o Guinho, Zezinho e Luizinho. Ótimo. O padrão daquela família é muito alto. Eles vivem muito bem. A Maria, ela optou por administrar a família e cuidar da criação dos filhos e também da educação, que é muito nobre, é muito trabalhoso. E o homem ficou tocando a empresa. Nós homens, Ayla, nós temos uma dificuldade enorme de dizer para a esposa e para a família que algo vai mal. Porque a gente tem uma preocupação muito grande de manter aquele padrão de vida alto. E quem teve padrão de vida alto, baixar, não é nada fácil. Se você sempre foi mediano ou um padrão de vida baixo, tranquilo. Mas se você tem um padrão de vida alto, então isso para o homem é uma derrota. Aí o que ele começa a fazer?
pagar as contas da família com o dinheiro da pessoa jurídica e vice-versa. E assim vai 1, 2, 3, 4, 5, quiçá 10 anos. De repente, a casa cai, a ponte desaba. E numa circunstância como essa, surge um litígio muito forte. E no meu exemplo, que é hipotético, aquela mulher se sente traída financeiramente. Tá? A traição financeira. E aí vem aquele litígio, eventualmente pegam 2 advogados pitbulls, muito litigantes, que não focam na solução do problema, na governança da família, e só quer litígio. Aí o que acontece? Aquela gestão, confundindo gestão patrimonial da empresa com a gestão da família, vira uma fonte de alegar que aquele homem desviou dinheiro. Então veja a importância de você ter bem direcionado o que é empresa e o que é família, certo? Bom, dentro dessa perspectiva, o que é bem interessante, você me interrompe, tá? O que é bem interessante você pensar, tá? Bom, você tem que falar em morte. O brasileiro tem que falar em morte. O brasileiro tem que ter em mente também que os relacionamentos, se não forem vitaminados, adubados, fomentados, eles vão apodrecer, eles vão ruir. Então você também tem que pensar em separação patrimonial. E nessa perspectiva, a primeira figura que aparece bem forte, que é a que está mais em voga, é a tal da holding. A holding ela pode ter 2 feições. Ela pode ser uma pessoa jurídica criada, instituída para gerir o patrimônio da família, e pode ser também uma holding que tem a feição empresarial, que é uma empresa administrando as outras empresas. Sim. O mais comum é aquela familiar, seja para blindar o patrimônio de eventuais execuções, isso também acontece, a gente pode até falar daqui para frente. Também a situação de planejamento sucessório, isso aí é o que mais ocorre no escritório. As pessoas querem fugir dos inventários e aí fazem algumas holdings. E também a questão da administração. Então, por exemplo, linkando aqui, eu concluo, por exemplo, dentro daquele espectro da família, você tem uma pessoa muito complicada, e o que você vai fazer? Você vai pegar todo o acervo daquela família, bens imóveis, bens móveis, veículos, até dinheiro, você vai integralizar o capital daquela holding que foi criada, e você vai criar aquele conselho de administração, justamente para você preservar, porque a essência da holding é você perpetuar a empresa por gerações, senão acaba. Não é assim? Geralmente a pessoa morre, deixa o império econômico, os filhos brigam e acaba tudo. Fica todo mundo sem dinheiro, todo mundo duro, né? Como diz no popular. E quando você faz esse conselho de administração, as decisões mais importantes, por exemplo, têm que ser tomadas pelo conselho. Às vezes até o instituidor, o patriarca, reserva-se o direito de a decisão mais importante ser a dele. Eu posso até exemplificar. Certa feita eu tive um problema de uns clientes que um advogado aguardava o pagamento de honorários, que deveria, uma quantia vultosa, que deveria ser pago naquele momento, X. Entretanto, a pessoa que administrava a holding da família entendia que tinha que ser pago naquele momento Y, lá na frente. Daí surgiu um litígio. E no ato constitutivo daquela holding, tinha uma cláusula específica estabelecendo que, se não houvesse consenso no conselho de administração, o patriarca seria aquele que bateria o martelo. E assim o fez, e assim resolveu. E na holding também você pode deixar o seu parente problemático quieto, de fora da administração. Não que você vá retirar direitos dele, mas você deixa ele quieto. Já venho com mais exemplos, né, novamente. Né? Certa feita, também teve uma situação que uma mulher ela não integrava a administração da holding. Ela sequer integrava a holding, ela tinha passado o seu patrimônio todo para a holding. E ela queria participar. E era viável participar, era só converter o regime de bens, que era comunhão parcial de bens, e para você participar de uma empresa, você tem, com o marido, você tem que mudar o regime de bens. E nas tratativas eu verifiquei por que a empresa não poderia ter a participação dela. Porque ela era muito difícil. Então,
é nesse contexto que a gente pode avançar. Que explanação maravilhosa. Fico, assim, de fato, entusiasmada com tamanho conhecimento e com tanta coisa que nós podemos explorar. Foi levantada muitas questões, e para quem não é do direito, como eu e você, ou até mesmo para o advogado que trabalha no direito de família, mas ainda vê a hold como uma coisa distante, ficam algumas peças, e são essas peças que eu vou explorar. Primeiro, compreendo, né, também trabalho com um pouquinho ali no direito de família nessa parte empresarial do compliance e governança, então nós que trabalhamos entendemos que há essa passagem, né, do direito civil e de família. Quando você abre a hold, você está indo para o direito societário. Então, assim, você muda o que vai reger aquelas relações. O que antes era um atributo especificamente familiar, né, lógico, se mantém os laços familiares, mas a nível jurídico a gente passa a ter uma outra espinha dorsal que vai reger aquela empresa. Obviamente, o direito societário. Esse é o primeiro ponto. Eu queria, assim, então, que você explicasse para gente como que fica essa dinâmica do direito de família e do direito societário, onde elas se conectam e aonde ficam os maiores problemas. Explico. Então, você pontuou bem a questão do casamento. Eu vou me casar. Se eu me casar em tal regime e a hold for aberta agora, eu perco alguma coisa? Eu posso, né? Quais são as ganhas e percas no momento de negociar essa articulação dessa hold? Certo. Bom, a hold nem sempre é o melhor caminho, tá, Ayla? Existem alternativas, talvez até mais eficientes, a exemplo das doações com usufruto vitalício e a imposição de cláusulas restritivas. A gente pode falar sobre isso. Mas, por exemplo, no casamento, no regime de comunhão parcial de bens, se você hoje for vender algum imóvel, obrigatoriamente tem que ter a assinatura do cônjuge, salvo no regime de separação absoluta, que é desnecessário. Agora, na comunhão parcial, na comunhão universal, na separação legal, que é diferente da separação absoluta, legal é aquela dos 70 anos, e na participação final nos aquestos, tem que ter autorização. Ok. A partir do momento, por exemplo, que você tem um imóvel, vamos lá, João e Maria, eles são casados no regime de comunhão parcial de bens. O João, para vender aquele imóvel que serve de moradia para Maria, precisa da assinatura da Maria. Mas se você pega aquela casa, aquele apartamento, e afeta ao patrimônio da holding, ou seja, transfere para a holding, integralizando aquele capital X, por exemplo, aí você, numa eventualidade de uma separação ou de uma execução, você não pode, em regra, opor a impenhorabilidade do bem de família. E pior, você afasta a necessidade da outorga da esposa. Ou seja, João e Maria têm um apartamento. Pegaram aquele apartamento, colocaram em nome da holding. E lá no contrato da holding ficou estabelecido que aquele imóvel pode ser alienado por decisão do conselho ou por decisão do instituidor. A Maria não vai poder levantar a mão e alegar nulidade nessa venda, porque saiu do patrimônio dela, está no patrimônio da empresa. Então, isso é um cuidado que as esposas e maridos, numa situação dessa, tem que estar muito, muito, muito atentos, por causa dessa necessidade de proteção. Agora, se João e Maria resolvem se separar, e objetivamente te respondendo, a Maria não tem nada para partilhar? Tem, ela tem as cotas dela. Então, por exemplo, se instituiu aquela holding, ficou 100% para o João, 100% para a Maria, ou se ficou 80% para o João e 20% para os filhos, por exemplo, ela vai ter direito a 40%, que é metade do João. E aí vem um ponto muito importante que as pessoas esquecem, né? Porque o juiz de família, isso é muito, muito legal isso, o juiz de família, ele não vai investigar o valor das cotas. Ele vai dizer, à luz do direito de família, Maria tem direito a X, o João tem direito a Y. Ok, já fez a partilha. Quanto vale isso? Vão resolver lá no cível. O cível que vai resolver essa questão. Você vai ter que fazer a apuração de haveres. Ativos menos passivos, para ver quanto que vale, inclusive vendo quanto que vale no mercado. A fama, a soma dos bens materiais e imateriais. É um processo bem complexo, você já deve ter enfrentado. Então, isso tem que ficar muito claro. Então, o que é legal na holding você fazer? Já estabelecer a forma de se realizar o valuation da empresa. Valuation,
para quem não é do ramo, é quanto vale. Então, quanto que vai valer? É o valor que você colocou integralizado no capital social? É o valor declarado no imposto de renda? Ou é o valor efetivo do mercado? Então, se você já faz isso no seu ato que instituiu a holding e João e Maria separaram, Maria tem 40% e o João tem 40%, vai ficar mais fácil de Maria ver quanto que João vai ter que passar para ela. Excelente. Responde a sua pergunta? Com certeza. Excelente. Vou só fazer um adendo, que é na perspectiva de que nós estamos aqui, nesse momento, dando uma afastada, né, segregando algumas outras ferramentas do direito civil e de família para que a gente consiga focar na empresa familiar mesmo. Então, assim, como ele bem pontuou, pode ser que no seu caso um testamento resolva. Não tem uma empresa, tem alguns bens que foram adquiridos na constância do casamento, tudo bem. Pode ser que um testamento resolva. Agora, a gente está falando de empresas que, de fato, se estruturaram nos pilares familiares, onde, como você bem pontuou, o filho oferta ali uma questão de operação, de administração, tem um conselho, tem uma pessoa que é mais difícil, um filho que já não quis ele ir para medicina e a empresa é de madeira, né? Então já não faz tanto sentido ele estar ali conexo no modelo empresarial. Muitas vezes não é que a pessoa é ruim, ela só não seguiu a entidade familiar ali na perspectiva profissional. Já vi bastante, uma família de médicos, nesse caso foi o inverso, eles abriram uma clínica e o filho escolheu medicina veterinária, né? Tá distante. Seu pai e sua mãe são fazendeiros. Exato. Aí morreram. E você herdou a fazenda, você não gosta de mato, não gosta de bicho. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Aquela fazenda vai se transformar num elefante branco para você. Exatamente. Então, a holding, quando bem estruturada, traz isso pelo também acordo de sócios, onde a gente consegue fazer uma estruturação administrativa melhor e operacional, o contrato social. E entrando aqui na ferramenta de contrato social, eu queria saber quais são as cláusulas essenciais, as de incomunicabilidade, o que tem que ter ali que você fala assim, olha, Ayla, isso aqui é a cerejinha do bolo onde tudo funciona. Certo. Eu acho que a principal cláusula, além do objeto, claro, daquela holding, são os poderes de administração. Quem vai mandar? Porque na família há vaidades. Às vezes não é só do herdeiro, do filho da filha, às vezes é da mulher do filho, do marido da filha. Então há um jogo de vaidades. Então, se você estabelece claramente quem vai administrar, ou quem são as pessoas que vão administrar, ou quais serão as atribuições do conselho de administração, você elimina muitos ruídos naquela família. Isso é fato, isso é muito importante. Outro ponto que eu acho bem legal, a questão, já abordamos do valuation, da forma de você atribuir o valor das cotas, e algo que é bem recorrente, Ayla. Normalmente você tem a empresa e tem o instituidor, o patriarca. Nós brasileiros, nós humanidade, por assim dizer, nós ganhamos 15, 20 anos de vida. Hoje a gente passa fácil de 85 anos, não é? E com isso, aquelas doenças degenerativas chegaram com força total. Hoje você vê, não raramente em família, você tem Alzheimer, você tem senilidade, você tem AVC com redução total da capacidade cognitiva. E aquele instituidor, aquele patriarca, aquele sujeito que administrava, eventualmente ele pode entrar em declínio cognitivo. E aí, o que você vai fazer com a empresa? Os filhos vão começar a brigar novamente, vão brigar entre si, uma coisa terrível. E se você já fizer a forma de transição, ou seja, se o patriarca adoecer ou ficar senil, quem que vai assumir a administração? Isso também é uma cereja do bolo que você tem que pensar lá na frente o que pode acontecer. Agora, eu digo assim, a cereja do bolo com chantilly, frutas e com muitos adornos, tem uma polêmica que eu chamo muito a atenção. A questão do inventário, por exemplo. Bom, o que se tem hoje? A regra que vem na cabeça das pessoas é que a holding afasta a necessidade do inventário. Não é isso que você ouve por aí? Nossa, e guru de internet, então... Guru de internet. Isso tem bastante. Mas essa verdade, ela não é assim absoluta. Vamos lá. Se João e Maria, dentro daquela configuração que eu trouxe para vocês, João e Maria casados com os 3 filhos, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. É infantil, mas é bom que você não vai esquecer. Então, o que acontece? Você vai pegar aquele patrimônio do João e da Maria, você vai afetar
e vai transferir para... vai transferir para a empresa, para a pessoa jurídica. Ok. Ficaram 2 carros de fora e o João morreu. Vai ter que fazer o inventário? Vai, daqueles 2 carros. Isso é a regra geral. Por quê? Porque continuou como propriedade do João e metade da Maria. Então é aquela distinção entre o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica. Aí vem a seguinte situação. Tudo aquilo que foi afetado, que foi transferido para a pessoa jurídica, para a holding, vai ser necessário fazer um inventário? Existem 2 correntes. A corrente A. A corrente A diz o seguinte: se você pegou aquele apartamento, aquela casa e aquela fazenda e jogou lá na holding, afetou para a holding, significa que, uma vez falecendo o instituidor ou algum dos sócios, aquele percentual sobre aqueles imóveis poderão ser transferidos para os demais mediante uma alteração do ato constitutivo da empresa. Trocando em miúdos. Pegou-se aquela casa, aquele apartamento e aquela fazenda. Jogou na holding. Aí o João morreu. Se o João morreu e no contrato, no ato que instituiu aquela holding, ficar estabelecido que o percentual dele será automaticamente transferido para os filhos, basta você pegar o seu contrato social, fazer uma alteração contratual e arquivar na junta comercial. Daí você não faria o inventário. Essa é uma corrente. A outra corrente, que está muito forte, é que isso seria uma forma de evasão fiscal. Nós temos a elisão, que é você jogar com os contratos sociais para diminuir tributo, e a evasão é a sonegação. Então essa corrente diz que seria uma evasão fiscal, porque substituiria o imposto da transação inter vivos e do causa-mortes. Então, eles dizem o seguinte: se acontecer essa situação, aquele percentual do João, em que pesa essa disposição contratual, dizendo que basta fazer o registro na junta comercial, você vai ter que tributar. É a segunda corrente. Deu para entender? É meio confuso. Nossa, deu super para entender e você antecipou minha pergunta. Então, já agradeço, porque era justamente esse ponto que eu ia tocar. Dentro dessa estruturação de holding, primeiro que existem diversas, né? A gente tem a de administração patrimonial, vai depender do caso concreto, a de operação, a de empresa familiar de fato, então você pode ter um grupo, pode ter uma só, e aí vai de várias correntes. Mas o que você nos antecipou que era justamente a minha pergunta, o tal do ITCMD. Hoje a gente acompanhando justamente dentro dessa participação do que você falou, desses fatos concretos que simulam direito, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque muda o que era estabelecido de forma empresarial, porque a gente transfere, faz a integração para a PJ já para ser, de fato, uma empresa. Então, não necessariamente fugir, eu acredito que existem pessoas que, de fato, têm uma empresa familiar e que preferem esse modelo, isso é muito comum no agro, por exemplo, né, empresas familiares, mas vamos usar esse exemplo mais comum, que é a transferência por aquisição de patrimônio e talvez aí reduzir os embates fiscais, né, reduzir essas questões. Como que está sendo hoje, à luz do STF, do STJ, qual corrente tem sido majoritária? Porque nos meus estudos eu percebi que a segunda tem prevalecido, eles têm inclusive as cotas, né, estão sendo taxadas. Então, assim, entende-se que as cotas e as ações fazem parte do arcabouço sucessório a ser recebido, e aí isso vem sendo taxado também dentro da perspectiva sucessória. Mas eu vi vários outros casos equiparados que não foram taxados. Houve só o contrato social e quando eles fizeram ali a sobrepartilha de algum bem ou outro que ficou, né, porque são muitas ferramentas. Então, houve o inventário dos bens não integralizados e uma sobrepartilha depois, nesse caso que eu averiguei. E aí o juiz pontuou essa perspectiva das cotas, e as cotas já tinham sido distribuídas, definidas, tudo ok no contrato, né? Então, assim, como que fica esse TCMD justamente nessas transferências? E o ITBI também, a gente tem aí um conflito hoje imenso a nível municipal dos ITBIs, cobra a diferença, cobra pelo valor do imposto de renda, cobra pelo valor de mercado. O que mais você tem reparado? O que tem prevalecido, tanto no ITCMD quanto no ITBI? O que tem mais...
É a senha arrecadatória do Estado, né? Como, por exemplo, o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes, em razão da morte, e doação de qualquer natureza, por exemplo. Eles são estaduais, eles são municipais de acordo com a situação da coisa. Então, se aquele bem ele está lá no Ceará e o sujeito morreu, as regras para o pagamento do ITCMD serão do estado do Ceará. Do mesmo jeito, se estiver em Goiás, as regras serão de Goiás. A primeira corrente, Ayla, tem sido mais doutrinária, mas o que eu tenho visto, isso varia de estado para estado, é que a segunda corrente tem prevalecido. Por quê? Porque, como eu disse no início, o ITCMD, Imposto de Transmissão em razão da morte, causa mortes. Então, aí você já tem uma exação. O fator morte, pelo princípio da Cesine, você automaticamente, você morreu, tudo que você tem é transferido para o seu filho ou para sua esposa, conforme a regra. Então, você já tem uma exação, um fato gerador de um imposto que vai resultar na substituição do fato à norma e o pagamento de 4%, por exemplo, em razão da morte. Mas quando você faz aquela alteração apenas no contrato social, então aí você tem um ato inter vivos. Então, dentro dessa perspectiva, as fazendas estaduais municipais têm entendido que existem duas exações, dois fatos geradores, em razão da morte e em razão da transferência inter vivos. Que maravilha! Nós temos aqui um pouquinho de tempo ainda, já estamos caminhando para o final. Mas já, quantos minutos nós temos? 5 minutinhos. 5 minutos, né? E eu gostaria de encerrar, então, com um tópico que eu acho, assim, fenomenal dentro dessa perspectiva de holding e gestão patrimonial, gestão familiar, por isso que você está aqui hoje, agradecendo mais uma vez, que é como o cliente, o empresário, pode buscar esse conhecimento ou o que ele tem que ficar atento para saber qual é a holding, na verdade. Nós temos múltiplas formas de holding, né? Então, qual é? É primeiro um tributarista, é um contador, para ver se esses impostos se compensam, se o modelo da atividade dele também vai absorver a maioria das expectativas dele em relação à redução de impostos ou à gestão da própria empresa. Quem ele tem que buscar? Um bom contador. O contador, ele conhece profundamente essas questões. O advogado tributarista, o advogado empresarial e esse tal de advogado de direito de família e sucessões, porque o direito civil cuida da sua vida inteira, né? Do nascimento até a morte, com muitos ramos interligados. Mas, basicamente, olha, brincadeiras à parte, é o contador e um advogado especializado. E com muita atenção, que se o patrimônio não for muito grande, se for apenas para proteção patrimonial, pense na doação aos filhos com reserva de usufruto. Por quê? Porque ali você pega o seu apartamento, você doa para o seu filho, vai ter o pagamento, né, do imposto de doação, aqui no Distrito Federal, salvo engano, é a partir de 3% ou 4%, não me lembro de cabeça, e você fez a inversão da propriedade, a inversão do domínio. Aquilo que era seu, aquilo que era meu pai, eu transferi para o meu filho. Houve uma inversão da propriedade e inversão do domínio, que hoje são conceitos iguais. Então já saiu da minha esfera. Está na esfera patrimonial do meu filho. Mas quando eu reservo o usufruto para mim, eu posso continuar morando, eu posso alugar e auferir os frutos civis. Se o meu filho morrer antes de mim, há a cláusula de reversão, aquilo volta para mim. Agora, depois que eu morrer, extingue o usufruto, não tem que fazer inventário, não tem que pagar imposto. Por quê? Porque a propriedade já está ali com seu filho. Então, se o patrimônio for pequeno, é muito melhor você fazer a doação com reserva de usufruto vitalício, melhor do que a holding. Excelente. Então, não tem como, você que é empresário, você que adquiriu patrimônio familiar de grande vulto ou de médio vulto, não sabia como fazer a transferência ou permanece na dúvida, já sabe que é essencial buscar um advogado especialista na área de família, tanto quanto, né, o doutor Flávio está aqui com a gente hoje, que já colocou toda a sua expertise na mesa, já nos mostrou os melhores caminhos para que você possa promover dignidade
dignidade familiar e sustentabilidade empresarial. Acho que esse é o nosso grande foco e a nossa grande missão enquanto advogados desse setor, doutor. Eu estendo aqui o nosso finalzinho para os agradecimentos, viu? Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Não tinha autoridade melhor para nós colocarmos nessa cadeira hoje, então eu me sinto lisonjeada com a sua presença e tenho certeza que todos os participantes que nos acompanharam até aqui, mais de 100 pessoas esteve conosco durante a nossa live. Que legal. Né? Aprenderam muito e com certeza saíram daqui com ferramentas e expertises não adquiridas em outro local. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ayla. E é bom ter amigos, né? Eles falam um monte de coisa boa pra gente, a gente sai até mais forte, né? Então agradeço a vocês que assistiram o podcast, aqueles que vão assistir depois no YouTube. Eu convido também para me seguir lá nas minhas páginas, @FlávioGrutti, Instagram e Facebook, em ambos. E eu também tenho um site, que é o www.qualidadejuridica.com.br. Ayla, muito obrigado, viu, pela oportunidade e sempre às ordens. Encerramos. Certinho. Muito obrigada.